Você já ouviu alguém prever o próprio fim com tanta certeza que parecia impossível não acreditar? Essa frase não saiu da minha cabeça desde aquele dia. Eu estava no hospital, no meio de um plantão silencioso, quando a vi pela primeira vez. Era como se o tempo tivesse parado. Os corredores estavam quase desertos. O som distante de um monitor cardíaco ecoava como um lembrete sutil da fragilidade da vida. Ela estava sentada na cama, os olhos fixos na janela, observando a chuva fina que caía. Não. Olhou para mim imediatamente. Quando finalmente virou o rosto, senti um arrepio. Não era medo, era como se ela carregasse um conhecimento que eu não tinha. Eu não vou voltar para casa, disse com uma calma assustadora. Naquele instante, percebi que não era uma frase qualquer, era um aviso, um presságio. E o mais estranho, eu acreditei. Se essa história já mexeu com seu coração nesses primeiros segundos, me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Deixe o seu like agora, porque isso me mostra que vale a pena continuar trazendo relatos que tocam a alma. E se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como este. Histórias reais que nos lembram do valor da vida e do tempo. Sua interação faz com que mais gente receba essa mensagem. Vamos juntos espalhar essa reflexão antes que seja tarde demais. O quarto dela tinha aquela iluminação suave, típica de hospitais à noite, onde a luz não é totalmente quente nem fria, mas cria um tom quase melancólico. No canto, uma pequena mesa, com um copo de água pela metade e um buquê de flores já começando a murchar. O cheiro de antisséptico se misturava ao aroma adocicado das pétalas, criando um contraste estranho, quase simbólico. Eu me aproximei lentamente, sentindo o peso de cada passo. Ela não desviava o olhar da janela, como se lá fora houvesse algo mais importante do que qualquer conversa. "Está tudo bem?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. Foi só então que ela me fitou, e aquele olhar não era de desespero. Era de quem já tinha feito as pazes com algo inevitável. Eu não sabia, mas aquela seria a primeira de muitas conversas que mudariam para sempre a forma como eu via a vida e a morte. Sentei-me ao lado da cama, tentando encontrar as palavras certas para iniciar um diálogo sem tocar diretamente no que quer que estivesse pesando sobre ela. Perguntei sobre como estava se sentindo fisicamente, mas ela respondeu de forma breve, quase indiferente. Então, depois de alguns segundos de silêncio, ela respirou fundo e disse, sem qualquer tremor na voz: "Eu não vou voltar para casa." Não era uma lamentação, nem uma frase dita no calor de uma crise emocional. Era uma declaração serena, quase como se estivesse narrando um fato inevitável. Tentei sorrir, dizendo que ela se recuperaria, que logo voltaria para ver a família, mas o olhar dela não mudava. Não havia medo. Havia uma convicção silenciosa, tão firme que minhas próprias palavras pareciam vazias. Era como se naquele instante ela soubesse de algo que eu não sabia, e não houvesse nada que pudesse alterar esse destino. Ainda hoje, fecho os olhos e consigo lembrar exatamente da forma como ela me olhou naquele instante. Não era um olhar perdido ou vazio, como muitas vezes vemos em pacientes debilitados. Era fixo, profundo, quase hipnótico. Havia ali uma serenidade desconcertante, como se ela já tivesse atravessado o medo da morte e encontrado um tipo de paz que poucos conhecem. Nenhuma lágrima, nenhum tremor, nenhuma tentativa de fugir do assunto. Apenas aquela certeza muda que me deixava inquieto. Enquanto conversávamos, percebi que ela raramente desviava os olhos. Era como se quisesse me fazer compreender algo que não podia ser explicado em palavras. E por mais estranho que pareça, comecei a sentir que não estava diante de alguém se despedindo, mas diante de alguém que já havia partido por dentro, aceitando um destino que ainda não havia chegado.
Foi nesse momento que entendi. Aquele olhar ficaria comigo para sempre. Depois de alguns minutos de silêncio confortável, ela começou a falar. Não sobre exames, tratamentos ou dores, mas sobre lembranças. Contou de sua infância no interior, das brincadeiras à beira do rio, do cheiro de pão fresco que a mãe fazia todas as manhãs. Falou dos filhos, descrevendo cada um com detalhes tão vívidos que era como se estivessem ali, ao nosso lado. Havia um brilho suave em seus olhos ao mencionar os netos, mas também uma sombra sutil de saudade antecipada. Compartilhou arrependimentos, viagens que adiou, abraços que deixou para depois, palavras que nunca disse. Não havia pressa em sua fala, mas cada frase parecia cuidadosamente escolhida, como se estivesse gravando na minha memória um pedaço de sua história. Eu a escutava, absorvendo cada detalhe, sentindo que, de algum modo, ela estava me confiando um legado invisível, algo que precisaria ser guardado e lembrado. Quando voltei ao hospital na manhã seguinte, o quarto dela estava mergulhado em um silêncio ainda mais denso. A luz suave atravessava a cortina, criando sombras longas no chão. Ela estava acordada, mas parecia mais frágil, como se uma parte de sua energia tivesse ficado para trás durante a noite. Ao me ver, sorriu levemente, porém sem a vitalidade do dia anterior. Notei que seus movimentos eram mais lentos, a respiração mais curta. Ainda assim, não havia medo. Conversamos pouco e grande parte do tempo ficamos apenas trocando olhares silenciosos. Ela pediu para segurar minha mão e, enquanto fazia isso, olhou fundo em meus olhos, como se estivesse confirmando algo que já sabia. Cada gesto, cada pausa na fala parecia carregado de significado. Eu não sabia explicar, mas era como se ela estivesse se despedindo pouco a pouco, sem nunca usar essa palavra. Era final de tarde, e a luz dourada que entrava pela janela deixava o quarto com um ar quase sagrado. Eu estava sentado ao lado dela, lendo alguns prontuários, quando senti seu olhar sobre mim. Levantei os olhos e lá estava aquele mesmo brilho sereno e profundo. Sem qualquer introdução, ela disse novamente: "Eu não vou voltar para casa." A voz era baixa, mas carregada de convicção, como se cada palavra fosse um selo sobre algo que já estava decidido. Dessa vez, não tentei contrariá-la. Não havia como. A força daquela certeza era maior do que qualquer argumento que eu pudesse oferecer. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram minutos, apenas nos encarando. Senti um nó na garganta e uma estranha mistura de tristeza e respeito. Era como se ela estivesse me preparando, não apenas para a partida dela, mas para entender que algumas despedidas não se anunciam, elas se cumprem. A manhã estava calma, quase irreal. O som dos passos apressados no corredor soava distante, como se viesse de outro lugar. Entrei no quarto e percebi que havia algo diferente. Ela estava deitada, imóvel, mas com o rosto sereno, como quem finalmente descansou. O monitor ao lado já mostrava uma linha reta silenciosa. A enfermeira, com olhos marejados, apenas fez um sinal de cabeça confirmando o que eu já sabia. Aquele quarto, que antes carregava conversas, memórias e olhares, agora estava tomado por um vazio profundo. Fiquei parado por alguns instantes, observando-a, sentindo que uma história inteira havia se encerrado ali. Segurei sua mão uma última vez, fria, mas ainda transmitindo uma estranha paz. Ao sair, percebi que o mundo continuava igual lá fora. O café sendo servido, pessoas rindo nos corredores. Mas dentro de mim, algo havia mudado para sempre. Aquela experiência me fez compreender algo que livros, cursos ou anos de trabalho jamais me ensinariam. Percebi que, no fim, não são os títulos, os bens ou os feitos grandiosos que realmente importam. São as conversas deixadas pelo caminho, os abraços que demos, as palavras que dissemos, ou que tivemos medo de dizer.
Aquela paciente me mostrou, sem discursos ou teorias, que a vida é frágil demais para ser adiada. Quantas vezes deixamos para amanhã o que poderíamos viver hoje? Quantas histórias ficam presas na garganta porque acreditamos que sempre haverá tempo? Ela me ensinou que mais cedo ou mais tarde, todos teremos o nosso "eu não vou voltar para casa", e que até esse dia chegar, precisamos viver de forma a não carregar arrependimentos, mas sim memórias que possam ser contadas com um sorriso sereno. Hoje, sempre que lembro dela, sinto que não fui apenas testemunha de uma despedida, mas guardião de uma mensagem. A vida é um sopro e cada dia é um presente que não volta. Não espere para dizer que ama. Não adie aquele pedido de perdão. Não deixe para depois o abraço que pode aquecer alguém agora. A paciente que um dia olhou nos meus olhos e disse: "Eu não vou voltar para casa", me deixou mais do que um relato. Deixou um alerta. Se você está ouvindo essa história, entenda: o tempo não espera. Aproveite hoje para viver com propósito, com afeto e com gratidão. E se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Vamos espalhar essa lembrança, não como uma história triste, mas como um lembrete de que a vida vale cada instante, porque amanhã pode ser tarde demais. No fim, percebi que aquela paciente não me deu apenas um relato. Ela me deu um espelho, um reflexo da vida que todos nós estamos vivendo, muitas vezes sem perceber o quanto cada dia é único. As palavras dela, "eu não vou voltar para casa", ecoam em mim como um lembrete de que nada é garantido e que o amanhã pode nunca chegar. E se esse for o nosso último dia, que ele seja vivido com verdade, com amor e com coragem. Que possamos olhar nos olhos de quem amamos e dizer tudo o que precisa ser dito, porque no fundo, a maior certeza que podemos ter não é sobre quando vamos partir, mas sobre como escolhemos viver até lá. Se essas palavras tocaram o seu coração, retribua compartilhando esse momento comigo. O seu like e a sua inscrição são gestos simples, mas que transformam este canal em um espaço onde histórias assim continuam a ser contadas. Cada nova pessoa que chega aqui tem a chance de refletir, de mudar sua maneira de viver, de valorizar mais o agora. Juntos, podemos levar essa mensagem a milhares que precisam ouvir antes que o tempo se esgote. Então, clique em gostei e se inscreva e faça parte dessa transformação.